Bem-vindos a mais um programa do Sertão Ciência Podcast. Nós temos hoje como nossa convidada Paloma Coutinho, estudante de Biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia, presidente e cofundadora do time Enactus UFBA-IMS. Paloma foi embaixadora de oportunidades do programa Inspira Sonho e ex-participante do programa de líderes emergentes de Harvard. É mentora de jovens e atualmente orientadora na Academia de Talentos do Instituto CEO do Futuro. Ela é membro da Enactus, Entrepreneurial Action Us, uma organização internacional presente em mais de 30 países que incentiva jovens universitários a transformarem o mundo através da ação empreendedora para solucionar problemas socioambientais através do empoderamento econômico. A Enactus está conectada a grandes empresas e há oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional, além dela investir nos projetos desenvolvidos pelos times. Os projetos são desenvolvidos dentro de 17 ODSs e precisam solucionar problemas sociais e ambientais através do empoderamento econômico. Então, Paloma, depois dessa nossa pequena introdução, poderia falar para nós um pouco quem é você? Olá, gente. Assim como o professor falou, sou a Paloma. Já trabalho há um certo tempo com organizações estudantis a nível nacional e internacional. E por esses caminhos eu acabei me encontrando com a Enactus. Achei que seria muito interessante, principalmente pensando que as universidades aqui da Bahia, elas infelizmente são um pouco mais restritas no quesito oportunidade universitária, principalmente para que nós tenhamos um desenvolvimento mais fiel para o mercado de trabalho, que aumente a nossa empregabilidade, que aumente as nossas realizações profissionais e pessoais e que, claro, traga uma vivência de experiências que a gente pode ter aí que vão enriquecer a nossa vida pessoal mesmo. Então, quando eu conheci a Enactus por esses caminhos, achei incrível e imaginei, nossa, precisamos muito de uma dessa no IMS. E é isso que estamos fazendo aí há um ano já de existência dentro do nosso campus. Muito bem, Paloma. Essa questão do empreendedorismo e da empregabilidade também é muito importante nas universidades, até porque nós estamos formando para que as pessoas possam ter empregos, né, ter oportunidade de trabalho. E nessa lógica do que a Enactus te proporcionou, tu pode explicar para nós o que é a Enactus, como que ela funciona, como é que foi essa ideia desse um ano atrás de trazer a Enactus para a universidade? Claro. Bom, na minha concepção, nós, como estudantes universitários e também como pessoas, precisamos ter algo a contribuir com o mundo. Então, principalmente estando em uma universidade pública, nós temos que fazer pelo menos alguma coisa para transformar a realidade ao nosso redor. E a Enactus, ela tem essa premissa muito forte, a de desenvolver projetos que impactem socialmente a nossa realidade e também economicamente. E por que que nós usamos o empreendedorismo? Tem um motivo claro para isso. Qual o valor principal da Enactus? A gente tem que gerar uma transformação na vida da pessoa de forma que essa transformação ela seja sustentável a longo prazo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com projetos assistencialistas, que de fato são muito importantes, a gente não consegue garantir que após o final do projeto, essa pessoa vá conseguir ali ter a sua autonomia. Como, por exemplo, um projeto assistencialista seria levar a marmita para essas pessoas, dar alimentação. Só que se em algum momento a gente não pudesse levar essa alimentação, essas pessoas poderiam não conseguir encontrar de uma outra forma. Na Enactus isso já é diferente, porque o nosso objetivo principal é fazer com que essa pessoa crie autonomia e ela tenha ali as condições básicas para atingir a sua dignidade em todas as vertentes. Ou seja, nossos projetos precisam capacitar o indivíduo que está sendo o nosso beneficiário, a gente precisa garantir que ele vai receber ali uma renda e garantir que ele tenha uma transformação na sua relação social, econômica e ou ambiental. Então a gente tem, por exemplo, o projeto Manaíba, que ele trabalha nessa vertente de insegurança alimentar. Então, como a gente soluciona a questão da insegurança alimentar? Ajudando com que a nossa comunidade beneficiária ela tenha uma fonte de renda para que assim a gente consiga manter
esse impacto a longo prazo. Então, a ideia é que esses projetos desenvolvidos para Enactus fiquem para a comunidade após ele ter sido finalizado. Então, a gente acompanha desde o início da instalação do projeto na comunidade, junto com a comunidade. Então, a gente tem que fazer essa busca inicial, ver o que a comunidade já sabe produzir, valorizar essa cultura e encontrar ali uma forma de, junto com eles, solucionar esse problema. E aí, dentro disso, partindo com essas capacitações, conexões, etc., quando a comunidade já estiver com toda a autonomia, conseguindo gerir o projeto sozinho, aí a gente deixa esse projeto com eles, claro, acompanhando de uma forma mais distante, mas o projeto é 100% entregue a eles, eles mesmos que administram, eles mesmos que vão fazer todo esse detalhe de produção, escoamento, gestão. A Enactus, ela é meramente uma facilitadora de transformação. Então, como o professor da UFBA disse até no podcast, a gente não dá o peixe, mas a gente dá a vara, dá o anzol, capacita em pescaria para que a pessoa consiga ter todas as ferramentas para pescar ela mesma. E, se possível, a gente ainda enche o mar de peixe até que ela consiga ali sozinha começar a pescar, etc., criar os seus próprios peixes para que assim ela tenha a sua autonomia. Muito bom, tem uma coisa que tu falou ali agora, que vocês vão no local e aí, em contato com a comunidade, vocês desenvolvem o projeto. Isso. Né? E muitas vezes, se a gente pensar nessa lógica de extensão, né, da universidade ir até a sociedade, ao invés de ficar preso nos seus muros, muitas vezes a gente leva uma extensão pronta. Eu vou fazer o projeto X e, dependente de se ele está adequado ou não àquela comunidade, ou se ele supre as necessidades prioritárias da comunidade, é o projeto que eu tenho. Então, isso que vocês fazem é fantástico, porque não é algo pronto, né? Vocês vão e analisam a realidade do local para determinar o que pode ser feito lá. Seria nesse sentido, né? Exatamente. Isso é muito importante porque, por exemplo, a gente trabalha em uma comunidade que ela é muito vulnerável. Então, se a gente fosse, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto de agricultura, e lá a comunidade, eles não teriam conhecimento, por exemplo, sobre plantar banana. E a gente vai e escolhe banana. A gente não iria saber se lá tem disponibilidade de água, se tem disponibilidade de outra coisa. Então a gente escolheu a mandioca para o projeto como Manaíba, por exemplo, justamente porque é uma cultura que eles já sabem manusear. A mandioca não precisa de tanta água, já que a zona rural de Vitória da Conquista não tem tanto acesso a recursos hídricos. Eles ainda têm um rio, o que já facilita bastante. Muitas das pessoas de lá já têm essa habilidade do processamento para a produção de goma, biscoitos, etc. Então a gente se aproveita muito de tudo que ele já tem lá. E um fato interessante é que o nosso outro projeto, que é o Linas, onde as mulheres de lá produzem absorventes ecológicos reutilizáveis, futuramente também vão produzir absorventes para seio de mulheres grávidas. E ele visa lutar contra principalmente a pobreza menstrual e gerar esse retorno financeiro para as próprias mulheres da comunidade também. E ele tem o nome Linas justamente por conta de Adelina, que é uma das matriarcas da comunidade, uma mulher que todas as mulheres de lá admiram muito. Então a gente trouxe até essa temática no nome para dar também esse pertencimento da comunidade. Bastante interessante isso. E esses dois projetos, o Manaíba e o Linas, em qual região de Vitória da Conquista vocês executam ele? Pode nos falar? Claro, com certeza. Hoje a gente tem 3 projetos. O meu, que é um projeto voltado para apoiar os universitários, principalmente aqueles que precisam de renda para se manter na universidade. Então a gente apoia os empreendedores universitários, a gente capacita eles e oferece todas as ferramentas que eles precisam para aumentar a sua renda e também capacitação profissional. No ano passado, no último semestre, a gente inclusive convidou um headhunter para vir na UFBA falar sobre como fazer uma sua rede de contatos, como se formar profissionalmente. Então foi um momento muito bom, que foi o workshop de carreiras. E os outros 2 projetos, que já são mais externos, são esses que eu acabei de falar, o Linas e o Manaíba.
e eles são situados na comunidade Barreiro do Rio Pardo, que fica a 80 quilômetros aqui da sede. Pela distância, realmente são comunidades bem mais necessitadas, né? Sim. A gente sabe que a lógica da urbanização, quanto mais longe estiver das cidades, normalmente mais precárias são as condições. Então, parabéns, muito, muito relevante esses dois projetos que tu tinha falado inicialmente, o Linas e o Manaíba. Agora, uma coisa que tu falou, me chamou a atenção, tu falou que um dos projetos é teu. Como é que funciona no Enactus a organização e o desenvolvimento dos projetos que vocês estão atuando? Meu é o nome do projeto, que é Meu Empreendimento Universitário. Então a gente colocou o nome Meu justamente para trazer esse pertencimento. Só que aí respondendo essa pergunta sobre a relação dos projetos, o meu é o único projeto que não é entregue para a comunidade, já que ele é um projeto do time. Então, quando ele passa pela fase principal da Enactus, que é a fase que a gente chama de tração, que é quando o projeto já consegue andar com as suas próprias pernas e ele está começando a escalar em resultados, ou seja, impactar mais pessoas, trazer um retorno maior financeiro para essas pessoas, esse projeto ele pode se tornar um projeto dos membros fundadores do time. Então isso vai depender bastante do contexto em que o projeto foi criado, as pessoas que estão ali ativamente dentro dele, para ver no final como é que vai ficar essa relação. Conseguiu me enganar então com o teu jogo de palavras aí. O meu eu achei que era o projeto que tu tinha criado, mas na verdade é o nome que vocês deram. Exatamente. Eu tenho o meu próprio projeto, mas aí já é outro, não faz parte da Enactus. Sim. Mas vamos pensar assim, digamos que eu entrei na Enactus agora, né? E aí, para continuar com o jogo de palavras, eu quero criar o projeto que é o nosso, em vez de ser o meu. O que eu faria? Como é que é a dinâmica de vocês para a gente criar esse projeto que é o nosso agora? Olha, tem duas possibilidades dentro disso, porque tem os requisitos da Enactus para o projeto existir, que é o de, por exemplo, ter esse impacto econômico e social, ou seja, não entra nenhum projeto na Enactus que não traga esse retorno, ou seja, o empreendimento tradicional, algo do gênero, não se caracteriza como um projeto Enactus, bem como um projeto assistencialista. A gente pode fazer como uma ação, assim como a gente fez doações na comunidade essa semana, mas não se configura como um projeto Enactus se ele não trazer esse retorno para alguma comunidade vulnerável. E aí, dentro disso, um outro ponto é em relação à dinâmica de time mesmo, porque atualmente a gente tem 3 projetos, por exemplo. Ter um quarto projeto, considerando que teria mais pessoas, iria depender muito dessa dinâmica, até para não sobrecarregar os membros, porque aí teria Enactus, tem a universidade, algumas pessoas querem fazer iniciação científica, por exemplo. Então, iria depender muito da logística do time no momento e de como seria essa estruturação inicial. E aí, no caso, por exemplo, se eu entrei agora, eu tenho uma ideia de um projeto, mesmo que se enquadre, como tu falou, na questão de que tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas se vocês não tiverem pessoas para atuar, não vai ter essa divisão da equipe. Ou seja, se eu entendi direito, seria mais ou menos uma pessoa só trabalha em um projeto de cada vez. É nessa lógica? Seria de, por exemplo, cada projeto ele tem as suas demandas. Então a gente tem que estar com o projeto atuante, tem que estar atendendo a comunidade, etc. Se, vamos supor, a gente tem 6 pessoas no time, 3 projetos, não dá pra gente colocar uma pessoa em cada projeto para ficar 4 projetos, porque em dinâmica talvez seria inviável, algo sairia mal feito. Aí por isso que depende muito de como seria essa estratégia de gestão de pessoas, se como é que eu posso dizer? Em tarefas seria uma opção inteligente a fazer. Mas tem times Enactus, por exemplo, que é uma situação que a gente pode vir a fazer futuramente, é porque estamos trabalhando com a prefeitura em um projeto que é na psicologia. Então a gente vai ter 2 vagas de estágio para psicologia através desse projeto. E aí a prefeitura que está ajudando no processo e também esses alunos de psicologia futuramente. Então nesse caso, como a gente consegue trazer pessoas de fora para esse projeto em específico, é viável. Sim, e no caso, as participações.
são só alunos da universidade, ou vocês aceitam, no caso da Universidade UFBA, né, daqui da instituição, ou vocês aceitam participação de alunos de outras instituições, ou alunos do ensino médio, ou pessoas que não estão no circuito universitário? Como é que funciona essa adesão? Perfeito. Como membro, a gente só pode ter alunos de graduação e pós-graduação do mesmo campus. E a gente também pode ter o professor conselheiro, que tanto aluno quanto professor conselheiro, a Enactus não estabelece um número adequado, tudo isso vem de um regimento do time. E a gente também pode ter o conselho de negócios, que são pessoas que vão ajudar ali com um ponto de vista profissional sobre essa questão de sustentabilidade dos negócios do time. Então, esse conselho são empresários, pessoas que conhecem mais essa área de negócios para dar um suporte para o time. E também temos os nossos parceiros, que aí entram organizações, colégios, etc. E aí tem os beneficiários também dos projetos que a gente desenvolve, que pode ser o público que a gente desenvolver. Mas membro mesmo, só graduação, pós-graduação. No caso, tu falou ali que era docente e aluno, tu usou um termo específico agora que me fugiu. Mas quais seriam os papéis desses dois conselheiros nesse sentido? Certo. O professor conselheiro, ele tem um suporte institucional para o time, principalmente. Então, uma das principais premissas da Enactus é unir executivos, acadêmicos e universitários. Então, tem uma rede de professores que trabalha ativamente na Enactus e ela tem a carga horária de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem também o Simpósio Enactus, que esses professores conselheiros ajudam a produzir. Os artigos são publicados, inclusive, no próprio anal da Enactus. E aí, dentro disso, esses professores conselheiros ajudam muito nessa logística e, claro, com apoio para o time também, dando esse suporte mais profissional, dando conselhos também para o time. Além de, claro, estar ali ativamente junto com o time dentro das atividades, quando precisa, por exemplo, algo que o conselho de ética precise aprovar, esse tipo de intermediação. E o outro que tu falou, que seria o aluno, mas nessa mesma função do docente conselheiro? Então, aí a gente tem alunos de graduação e pós-graduação, que podem ser membros, e um outro muito importante, que é o que a gente chama de alumni. Que é o que, basicamente? A Enactus, ela é uma rede muito ativa. Ou seja, mesmo que você saia de um time Enactus, você continua fazendo parte da rede como alumni. É o nome que eles dão para isso. E aí, esses aluminais, eles podem tanto ser mentores de outros times da rede, como também fazem parte desse conselho para ajudar o time, para, por exemplo, o nosso time Enactus foi fundado agora, aí chega um momento em que a gente sai, mas a gente pode ficar dando suporte para o time que vai ficando ao longo dos anos. Tanto que tem até premiação para aluminais que são mais de 30 anos na rede, enfim. Aí isso que tu falou da questão do conselho de negócios, do docente conselheiro do alumni, também é nesse foco de continuação, né, de perpetuação do projeto, porque se todos os alunos que agora fazem parte se formam e ninguém foi selecionado, as coisas morrem. E aí, de certa forma, a gente perde essa visão de ajudar aquela comunidade, né, de continuar fazendo o papel social. E nós já temos alguns desses alunos que se formaram na UFBA e continuam fazendo parte? Ainda não, porque a gente só tem um ano de Enactus, fizemos agora no dia 14 de março, inclusive dia 28 a gente vai fazer um momento de interação com todas as instâncias da UFBA, etc. E também como time comemorar esse um ano a nível institucional. Mas atualmente a gente só tem um alumni, que é o Sandro de Medicina. Ele não se formou, mas ele continua ativamente no time. Só que ele entrou quando estava em biologia, e aí ele teve essa transição para medicina, e ele acabou se afastando do time como membro, justamente para se adaptar a essa nova rotina, mas ele ainda continua ativo, tanto que no sábado a gente foi fazer uma ação na comunidade, ele foi junto com a gente. Então, ainda não chegamos ao ponto de ter pessoas que já se formaram dentro do time. Mas provavelmente no próximo ano já teremos. E tu acha que essa visão de empreendedorismo que a Enactus te dá, ela te capacita para
depois que tu te forma, trabalhar, vamos dizer assim, com startups ou desenvolver algum negócio próprio? A Enactus, ela dá uma visão não só de empreendedorismo, mas também do que a gente chama de intraempreendedorismo, que é de habilidades que você precisa para qualquer tipo de atividade profissional e pessoal. Por exemplo, eles têm um programa que chama de Jovens Talentos. E nesse programa, os Enactors, que são os membros da rede, dos times, etc., eles desenvolvem habilidades como liderança, o que a gente chama de soft skills, que nada mais são do que habilidades comportamentais, que são as mais requisitadas hoje no mercado de trabalho. Então, eles passam por essas trilhas de capacitação, fazem atividade prática e recebem um mentor individual de uma empresa parceira da Enactus, por exemplo. O nosso time tem 3 integrantes participando e 2 delas têm mentores da KPMG e uma tem mentora da Cargill. E desses mentores, uma é da Itália. Então, a Enactus ela oferece toda essa formação profissional e pessoal também. Uma das capacitações é de autoconhecimento, inclusive a gente tem muito esse contato com pessoas. Então, o foco da Enactus para o membro, ela é mais desse desenvolvimento. Porque o empreendedorismo a gente usa como um veículo para solucionar um problema social. Então, ele pode se tornar uma ONG, pode se tornar uma startup propriamente dita, ou pode se tornar, por exemplo, uma associação, uma cooperativa, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, esse empreendedorismo ele é mais um meio. Por isso que a Enactus desenvolve várias habilidades que podem ser aplicadas aí em qualquer âmbito da vida profissional de qualquer pessoa e, consequentemente, pessoal também. Bastante interessante. Aí, como isso é uma rede mundial, né, igual tu falou que tem essa moça da Itália, então tu pode ter contatos no mundo inteiro, né, com os aluminais e docentes e conselho de empreendedores. Com certeza, e a nível acadêmico também, porque tem vários professores que fazem parte da rede a nível mundial, tem vários estudantes também que fazem parte da rede a nível mundial, tem pessoas que foram para o empreendedorismo, tem pessoas que foram para o voluntariado, tem pessoas que foram para a empregabilidade. Então, essa versatilidade da Enactus, ela é muito importante. E uma coisa que foi o que mais me motivou a trazer a Enactus para a UFBA é de justamente trazer essa expansão. Porque geralmente a gente só tem 2 visões. Ou eu vou ter a minha própria empresa, ou eu vou trabalhar dentro de uma empresa, ou eu vou fazer um mestrado, doutorado. E não são só esses caminhos que existem. Existem muitas coisas que a gente precisa viver como universitário. A gente teve membros, por exemplo, que a Cargill pagou tudo para eles irem conhecer o centro de inovação da empresa. Eles foram lá no ENEB, que é o evento nacional que a gente vai em julho. A gente conhece essas pessoas de outras empresas, de outros estados. Então a gente está o tempo inteiro se comunicando com essas pessoas de sotaques diferentes, culturas diferentes. Então isso enriquece muito o nosso repertório, não só como profissional, mas também como pessoa mesmo. Porque eu, particularmente, acho incrível que eu tenha que ficar perguntando o que significa essa palavra? Porque lá no Amazonas a pessoa usa a palavra de um jeito completamente diferente do que a gente usa aqui. Então são coisas que engrandecem muito a gente como profissional e pessoa. Sim, isso é uma coisa que eu vejo que às vezes os alunos, até mesmo os professores, têm dificuldade em entender que a tua vida universitária não é tu ficar em sala de aula. A sala de aula ela é importante, ela te dá formação, te dá técnica, te dá reflexão, só que a universidade, né, ela é um universo, ela é uma coisa extremamente ampla. E muitas vezes a gente se limita. Então, assim, só o fato de que vocês trouxeram isso, trouxeram essa ideia, né, passaram a desenvolver, estão há um ano aí, isso te dá realmente o que é a universidade. É expandir teus horizontes, é ter contato com coisas diferentes, com ideias, com pessoas, com situações que tu nunca iria imaginar. A gente tem uma facilidade na universidade e a gente não explora que tu tem um ambiente relativamente seguro para experimentação, para exploração, né, que mesmo que as coisas não deem errado, porque né, dar errado faz parte do aprendizado, mas mesmo que as coisas não deem errado, é para a gente ter uma segurança. Né? A gente tem uma rede que a gente pode cair.
se nada der certo. E vocês trazerem toda essa visão de que junta o mercado de trabalho, mas não só o mercado de trabalho, como tu falou, na lógica de que eu vou ter uma empresa, eu vou criar, mas o mercado de trabalho muitas vezes na lógica de servir, né? Eu posso servir os outros, eu posso ajudar os outros, eu posso realmente entender e me dedicar que um outro mundo é possível. Então, assim, é fantástico isso que vocês estão fazendo. Exatamente. E assim, a gente pensa que algumas coisas só acontecem muito longe da gente. Só que não, a gente tem aqui o Instituto Multidisciplinar em Saúde e a gente tem comunidades, como a que a gente trabalha, que tem uma situação de saúde extremamente precária. E a gente precisa sair desses portões da universidade, como universitários, e lembrar que a gente também tem essa missão para com a comunidade de Vitória da Conquista. Porque a universidade está aqui para formar pessoas, claro, com certeza, mas essas pessoas elas têm também que trazer esse retorno para a sociedade. E como universitários a gente precisa estar atuando diretamente nisso e saindo desses portões para, de fato, colocar em prática o porquê que a gente está se formando. Principalmente como Instituto de Saúde, profissionais da saúde, eles têm uma obrigação extremamente humana. E a gente precisa olhar mais para isso. Tem um desenho que é Robôs, não sei se tu já viu, mas Robôs tem uma frase muito boa, que é: se você vê uma necessidade, você resolve essa necessidade. E muitas vezes a gente se acomoda, né? A gente fica no... Eu tô vendo que o problema existe, mas, poxa, não é da minha área, né? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, então eu não vou fazer nada. E, e é uma bola de neve. Quando começa a ter pessoas que estão nesse movimento de ver a necessidade e resolver a necessidade, isso se amplia. Tu impacta outras pessoas para fazerem parte desse movimento. Exatamente. E é um momento incrível, porque a gente percebe o quanto que, com o pouco, a gente consegue fazer uma grande diferença. No sábado, a gente implementou oficialmente os projetos. Então, um desses projetos é o de costura e a gente ensinou as mulheres, uma por uma, a costurar. E a satisfação delas ao conseguir fazer um ponto ali era incrível. A gente tem até vídeos, etc., de como foi o momento. E é algo muito recompensador, de todas as formas possíveis. Mesmo que a gente foi 80 quilômetros, acordou muito cedo para fazer todo esse projeto que a gente está fazendo, o processo. Tudo vale a pena nesses momentos. Então, por exemplo, tinha até jovens lá que se interessaram muito pelo projeto, de 11 anos, falaram: eu queria tanto poder participar junto, etc. Será que eu posso, mesmo sendo de menor? E aí a gente vê também essa motivação que eles acabam tendo, porque na comunidade que a gente trabalha, eles moram muito longe de Conquista. Então, para eles irem para a escola, eles têm que andar assim, de van, claro, mas por 18 quilômetros. Fora ter que atravessar um rio, etc. E até o asfalto, que já é uns 2 quilômetros aí a pé. Só para ir para a escola, o que leva muitos deles a desistirem. Então, quando a gente traz essa vontade para eles de estarem ainda na escola, de estarem se movimentando, dia 28, a gente pretende trazer eles para cá, para a UFBA também, para conhecer um pouco da universidade. A gente percebe que não precisa de muito para mudar a vida de alguém. Mudar vidas, esse é o principal. Mas como tu falou a questão do projeto, vamos voltar um pouquinho para os projetos. Só agora vamos para a parte ruim. Porque a gente sabe que, né, assim, Nem tudo são tá legal, nem tudo são flores, a ideia é linda, o resultado, quando dá certo, é fantástico, mas temos o caminho das pedras. O que sim, para ti ou para a equipe como um todo, vocês consideram que é o mais difícil, o mais complicado para vocês fazerem a execução dos projetos? O mais complicado, que inclusive é um problema que a gente está lidando agora, é porque, como a gente sabe, a formação hoje das universidades, das escolas, elas não têm um preparo muito bom para o que a gente precisa para a vida. E a Enactus, ela traz muito dessa premissa. Então, a gente tem que aprender um pouco mais sobre gestão de projetos, sobre como se planejar. Então, a gente tem
uma falta de conhecimento muito grande na UFBA sobre uma gestão de tempo, por exemplo. E quando a gente trabalha com gestão de projetos, eu já sou gestora há cerca de 5 anos, a gente precisa ter esse controle de tempo. E como o nosso projeto ele é novo, a gente queria saber também quais são esses conhecimentos que a gente precisa mais dentro da UFBA para trazer esse respaldo para os membros. Então a gente está ainda nessa fase de adaptação de quais os conhecimentos que a gente precisa mais reforçar junto da formação que a própria UFBA já oferece, que os próprios estudantes já têm, qual essa cultura de time que a UFBA precisa ter junto do IME, da UFBA, da Enactus UFBA IMS, para conseguir cumprir todas esses objetivos que a gente tem. Isso é um ponto muito importante, porque cada time Enactus, ele está em um país diferente, ele está em um estado diferente, principalmente em uma universidade diferente. Então, por mais que a gente tenha cases de outros times, tenha essas histórias de outros times, a gente precisa buscar também essa própria identidade do nosso instituto, dos alunos do instituto, e como a gente pode usar isso junto do que é necessário também. Então, nesse momento, um dos desafios justamente está sendo como a gente vai criar essa base para que a gente consiga trabalhar ainda mais nessa formação dos membros e, consequentemente, garantir uma maior qualidade do projeto, um maior profissionalismo dentro disso. A questão da gestão de tempo, né, e gestão de pessoal, digamos assim, ela ainda tem uma dificuldade na universidade, aí tu me confirma se vocês concordam com isso, que os alunos, também os professores, mas num outro vez, mas os alunos ficam muito numa disputa que é inerente do sistema capitalista, né, que é sou eu contra o mundo, então o povo fica pensando que tem que ter o melhor CR e se for o que for preciso fazer, se tiver que passar por cima das outras pessoas, ela vai fazer para obter o seu resultado. E isso impacta muito na gestão de projetos, na gestão de pessoal. O que eu falei antes da questão dos docentes é porque as nossas brigas são obtenção de verba, né? Então acaba que muitas vezes a pessoa está lá sozinha. Não sei se vocês percebem isso no trabalho de vocês, nessa lógica que tu falou das necessidades, das ferramentas sociais que a pessoa tem que ter. Exatamente. E aí, um ponto bem importante nisso também, que é um desafio do time, é porque eu prezo muito pela saúde mental. Então, como a gente consegue ir de contra o ambiente que já acaba muito com a saúde mental dos estudantes e acho que até dos docentes também? Como a gente pode trazer para a Enactus esse ambiente que é o que a gente chama de segurança psicológica, onde a gente consegue conciliar essa produtividade com uma saúde mental de qualidade. Então, esse também é um grande desafio de como... Porque, como você disse, tem muita gente que tem essa sede por nota, principalmente, tem um CR alto, etc. E a gente sabe que a carga de conseguir isso, muito além de uma carga de trabalho, ela também tem uma carga mental. E isso acaba maltratando muito, pessoalmente, profissionalmente, grande parte dos universitários. E aí é um desafio, até para a UFBA, como a gente consegue trazer trazer essa discussão de uma forma mais saudável, porque falando como alguém que hoje lidera 24 universitários dentro do time Enactus, a gente ainda precisa muito parar para pensar nos impactos que a pandemia trouxe a nível de saúde mental, porque estando na UFBA em 2019 e vendo o que aconteceu depois, eu percebi muito essa mudança. Tanto que antes era muito comum ver os estudantes jogando dominó do lado de fora da UFBA, estudantes passavam mais tempo na universidade, não no sentido de trabalhando, estudando, mas se divertindo mesmo. E hoje não tem mais tanto esse engajamento na UFBA de os universitários verem aquilo como um lugar para se divertir, para interagir, etc. Então eu percebi muito essa mudança no ambiente. Então talvez isso seja um desafio também, não só para a Enactus, mas para a UFBA como um campus mesmo. O que é essa coisa? Eu já ouvi falar saúde mental, não é uma palavra Segurança estranha. psicológica. Tanto tempo que a gente não tem isso que eu não sei mais o que é. Mas é uma mudança forte que nós tivemos com a pandemia, realmente, que
que as pessoas não têm utilizado o campus, né? Não têm utilizado o espaço universitário, falando da nossa instituição. E aí cai muito também nessa lógica de não aproveitar a universidade. Porque se tu não tá lá, tu não faz contatos, né? Então como é que tu vai saber, poxa, tem aqui o projeto da Enactus, se eu não tô ali para conversar com as pessoas, né? Para dialogar, para comunicar, Sim. para ver esse diferente que existe. Então é sucesso. Espero que vocês tenham sucesso, porque não é fácil gerenciar, não é fácil desenvolver essas ferramentas de trabalho, né? Principalmente trabalho em grupo, trabalho em equipe. Tanto que a gente sabe que ninguém nunca quer fazer trabalho em grupo, né? É sempre, não, aplica a prova, não quero trabalhar com coleguinha. E isso é necessário, né? São pouquíssimos empregos, na verdade, pouquíssimas atividades sociais nossas, né, humanas, onde tu tá realmente sozinho. E as pessoas Exatamente. não percebem isso. Então, assim, que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Né? E se a gente for falar agora, bem, essa foi, está sendo, né, não foi, está sendo a sua maior dificuldade, mas o que tu considera agora para ti, não da equipe, mas para ti, o que é mais difícil na atuação da Enactus? O que se a gente fosse usar assim o termo de saúde mental, o que te causa mais sofrimento, angústia no trabalho? Ah, eu sou muito suspeita a falar, porque eu amo trabalhar com projetos sociais. Então, assim, todo o ônus do processo, ele acaba sendo muito bem recompensado. Porque, por exemplo, hoje o nosso time, por ele ter tido tanto reconhecimento, tanto nacional, a gente tem praticamente 6 premiações já em um time de um ano. A gente acabou tendo também uma grande gama de parceiros. Então, hoje a gente tem parceria com a prefeitura. Se a gente precisa de algum carro para ir para a comunidade, se a gente precisa de algum suporte, algum profissional, a gente tem uma rede de apoio muito grande que pode estar contribuindo com isso. A UFBA também, a nível de direção, está ajudando muito em todo o desenvolvimento do time. Eu acho que, pessoalmente falando, talvez o meu maior sofrimento dentro disso seja mais no nível de mentalidade mesmo, da relevância de nós como universitários dedicarmos um esforço maior para estar mudando a vida de pessoas. E quando eu digo um esforço maior, eu nem falo no sentido de os membros da Enactus, etc. Mas ter essa visão mesmo, sabe? Porque eu já trouxe a Enactus nessa premissa de como a gente pode impactar mais vidas, etc. E trazer a importância disso para dentro do meio ainda é um grande desafio, porque na maioria das vezes a pessoa tá ali e só quer estar dentro da sala, não quer fazer nada além disso e não entende a relevância do que é sua influência sobre a vida de outra pessoa. Então, eu acho que, pessoalmente falando, é algo que eu ainda enfrento muito como um desafio, até porque pra gente que trabalha muito com projetos sociais, esse detalhe de como você pode trazer mais pessoas, despertar esse engajamento, é muito importante. E às vezes até pela questão da maturidade também. Muitos universitários não têm essa maturidade para entender que a sua vida está impactando outra. Por exemplo, o próprio grupo de seminário mesmo, vamos usar um exemplo claro. Tá todo mundo ferrado de saúde mental, todo mundo tá cheio de problema, mas todo mundo precisa fazer porque faz parte. E mesmo assim, ainda tem pessoas que querem ficar nas costas do outro, etc. Isso é coisa que vai acontecer em qualquer meio, mas é algo que eu particularmente ainda tô trabalhando bastante, porque é algo bem pessoal de, nossa, é um projeto social, você tem a capacidade de impactar vidas, então por que que você não tá impactando vidas? Não sei explicar muito bem como é esse pensamento. Não, mas, mas eu te entendi. Quando é um pouco de empatia, né? E às vezes a gente acha que todo mundo tem empatia.
Na verdade, a empatia, a gente desenvolve, né? Tu aprende a visualizar o outro como relevante. E às vezes cai um pouco nisso que tu falou, a questão da maturidade. Às vezes a pessoa não está num nível de maturidade de conseguir se colocar no lugar do outro. Né? Ainda está nessa... uma visão egoísta. Né? Se a gente for colocar uma visão egoísta, só eu importo. Quando, na verdade, não. Agora, lembrando de um ponto, é de, por exemplo, a adesão, porque o que que acontece? Quando a gente motivou a chegada da Enactus na UFBA, não era para, por exemplo, só quem está na Enactus ter os benefícios da Enactus. É para que toda a comunidade UFBA possa também usufruir desses benefícios. Só que a gente sabe que tem vários problemas que acabam interferindo também. Por exemplo, esse workshop de carreira que a gente convidou o Eduardo Matsushita, que é um dos maiores headhunters do Brasil. Ele veio aqui de graça, pagou o avião, ficou um dia aqui, 1 hora com o homem é 20 mil reais. Ele ficou um dia inteiro aqui. Ele veio gratuitamente pra gente. E aí a gente fez o processo de inscrição. A gente foi obrigada a fechar as inscrições por conta do número de pessoas, já que o auditório não caberia tanta gente. A gente fechou com 100 inscrições. Só que tem algum hábito dos estudantes da UFBA que eu não sei o que acontece, que eles se inscrevem para alguma coisa e não vão. E aí acabou que no final dessas pessoas que se inscreveram, teve uma adesão muito baixa. E tinha gente que queria muito ter se inscrito, não pôde por conta da fechada das inscrições, e essas pessoas foram lá na hora pedir para entrar, conseguiram, porque claro, tinha vaga. Só que aí a gente teve esse grande problema justamente porque as pessoas se inscreveram e depois falaram, ah, não vou, sabe? Então, e foi um grande número. E a gente sabe que isso aconteceu várias vezes, não foi só uma vez. Então, teve momentos em que a gente teve que, por exemplo, convidamos a CIA de Talentos, que é uma das maiores recrutadoras do Brasil, e a gente convidou os alunos da UFA, fizemos uma grande divulgação, etc. E a adesão também foi baixa. Aí no final, o que a gente fez? A gente abriu para a Rede Enactus, que é onde as pessoas participam dos times, e aí a gente teve uma adesão gigantesca. Foi muita gente que compareceu, etc. Só que não faz sentido pra gente, já que são estudantes da Rede Enactus. A gente queria que os próprios universitários que não necessariamente fizessem parte da Rede Enactus também tivessem essa participação em momentos que iriam agregar diretamente para a formação deles, etc. E aí a gente tem esse desafio hoje, que é de como a gente vai trazer, por exemplo, pessoas como o Eduardo para cá, recrutadores, pessoas que vão trazer algo a agregar para dentro da UFBA, sendo que a adesão está baixa. E isso não é só para eventos da Enactus, para eventos no geral, que todas as instâncias estão fazendo, a adesão está muito baixa. Aí é a cultura dos nossos estudantes, né? A cultura universitária, que se é de graça a gente não valoriza, infelizmente. E aí soma com a cultura que a gente já falou antes, que é só o conteúdo que importa. E aí tu não percebe que tu tá perdendo a oportunidade de que, bom, uma hora a universidade acaba e tu tem que ir lá para fora, e aí tu perdeu essa oportunidade. Então, isso, olha, trabalho de formiguinha. Não é da noite pro dia que a gente muda esse pensamento. Então, inclusive, uma integrante da Enactus já até foi contratada pela Ambev, que é a Analice, nossa diretora de RH, foi contratada pela Ambev, que é uma das nossas parceiras. Ela entrou esse ano na Enactus, no finalzinho já em novembro, e já foi contratada pela Ambev. Muito bom, muito bom. É isso, faz diferença para outras pessoas e faz diferença para quem está aqui, né? Porque o pessoal está se formando, fica desempregado, fica desesperado, mas não usou a oportunidade que tinha. Aí não tem o que fazer, infelizmente. Né? O que tu poderia me falar assim que foi a grande mudança de pensamento que tu teve desde que tu entrou na Enactus? O que a Enactus te proporcionou que assim deu que ele caiu a ficha, né? Apareceu a lampadinha, nossa, as coisas podem ser de um jeito que eu nunca tinha pensado. Eu acho que foi mais de uma expansão de mundo, porque eu acho que uma coisa que todos os jovens acabam passando é que a gente pensa que é dono da verdade muitas vezes.
e que tudo que tem para conhecer naquele momento a gente já conhece, é aquilo que basta e pronto. Como eu falei, eu já tenho relativamente uma bagagem dentro dessas áreas. Já estou no universo profissional já há mais de 5 anos, mesmo sendo jovem. E quando eu entrei na Enactus, eu pensei, putz, eu não conheço nada do mundo. Não conheço praticamente nada, falta muito para eu conhecer ainda. E aí, Exatamente. mesmo eu já sabendo disso desde antes, que tem muito para conhecer, etc. Mas no fundo sempre vem aquilo de não falta muito mais para eu aprender já, principalmente gestão de projetos. Tem 5 anos que eu trabalho em gestão de projetos e a Anax está me trazendo um desafio para gerir um projeto que, pela misericórdia. Porque aí a gente pensa em toda a escala, os beneficiários que vão receber esse projeto, muitos não são nem alfabetizados, infelizmente. E aí a gente tem que criar um processo para isso. E é uma coisa satisfatória de fazer, não envolve muita técnica no sentido, só que é algo novo, sabe? Pra se trabalhar. Então, essa foi a maior virada de chavinha pra mim, de justamente, ei, você não tá nem na metade do caminho, você sabe 1% do que você tem que saber ainda, não é nem que você sabe 1%. É bem assim. Uma das alegrias da juventude é que nós sabemos tudo, e porque eu sei tudo eu posso fazer todas as coisas, então tem um lado bom que nos dá uma grande gama de possibilidades, né? A gente arrisca, a gente tenta, e ao mesmo tempo uma das sabedorias da idade, começar a conversa de velho, né, com a minha idade, no meu tempo, uma das sabedorias da idade é que não, nós não sabemos tudo, nós não sabemos quase nada, como tu disse, e isso é bom. Isso é saber que o caminho está sempre adiante, sempre tem mais pra gente fazer, pra gente aprender, pra gente continuar andando. E isso que é viver no final, né? Porque se a gente já tivesse descoberto tudo aos 19 anos, o que que eu iria fazer nos outros 100 que me restam? Tá vivendo bem, hein? A academia tá rendendo pra manter a saúde. Com certeza, inclusive, uma das coisas muito boas da Enactus é o fato de conhecer pessoas, porque assim, eu nunca consigo fingir costume. Chega um momento que a gente tá com um grande CEO, com uma pessoa que apareceu na televisão em algum momento e eu fico, meu Deus, eu não acredito que eu tô conversando com essa pessoa. Teve uma pessoa mesmo que eu conheci no evento nacional, que ele foi no Shark Tank, ele tem um projeto que ajuda pessoas em vulnerabilidade a conseguirem reformas para suas casas. E aí eu tirei uma foto com ele, etc. Eu gostava muito dele, porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que trabalhava com projeto social e que me inspirou a estar nesse caminho também. Aí quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, como assim? E é cada pessoa que você pensa, meu Deus, ou ele é muito doido, ou ele é muito bom. Por exemplo, uma das pessoas da rede, que é Forbes and the Third, ele criou um projeto muito bom dentro da Enactus, que é de conseguir óculos de baixo custo para pessoas que precisam de tratamentos oftalmológicos. Ele também consegue disponibilizar atendimento com oftalmologista, tudo com um preço muito mais acessível do que o tradicional, que é a ONG Renovatio. E ele é muito, muito premiado, de todas as formas possíveis. E ele simplesmente fez 3 graduações ao mesmo tempo. E eu penso, meu Deus, eu tô morrendo com uma. Como ele conseguiu fazer 3 graduações ao mesmo tempo? Esse entra realmente no doido e no bom ao mesmo tempo. Exatamente. Só que assim, foram 3 da área de humanas, então ele conseguiu convalidar muita coisa. Mas mesmo assim, é um outro mundo. Pensa aí, 3 TCCs ao mesmo tempo, pessoa, Sim, mesmo que convalidou 3 TCC juntos, sim. E é haja saúde mental. é só isso mesmo, é muito gás também que a gente recebe, porque são pessoas que estão empolgadas, estão lutando atrás dos sonhos, todo mundo querendo mudar o mundo. Então, não são pessoas que vão dedicar o tempo delas para tentar te derrubar, por exemplo, porque elas estão tão ocupadas tentando derrubar um monte de estrutura que já tem aí há séculos para gerar impacto social, que elas não vão se preocupar em tentar te derrubar no processo. Então, é todo mundo muito receptivo, por assim dizer, sabe? Porque todo mundo sofre junto, então quem tá tentando mudar o mundo é bem diferenciado, porque sofre tanto os bichinhos, experiência própria. O sofrimento nos dá empatia. Sim. Infelizmente ou felizmente, o sofrimento nos dá essa empatia. Exatamente. Para a gente poder encerrar,
Se alguém quiser participar da Enactus, quiser conhecer mais, se alguém tem esse desejo por empreendedorismo, por ação social, por desenvolver essas ferramentas, como é que essa pessoa entra em contato com vocês, como é que ela conhece um pouco mais sobre a Enactus, quais são os canais de comunicação que vocês têm? A gente tem o Instagram ENAC-UFBMS, que é muito bom, então as pessoas podem acompanhar por lá. O nosso Instagram sempre está tendo informações, principalmente se vai sair um novo processo seletivo, quando é que vai sair, etc. Então, a princípio, fica atento ao nosso Instagram mesmo, @ENAC-UFBMS. ENAC ser mudo, no caso, né? É, ENAC, de isso. Enactus. Muito bem. Vocês têm mais algum outro contato ou é só pelo Instagram? Inicialmente pelo Instagram, pelos Enactus perdidos pelo campus, também podem me procurar, falar comigo à vontade. Estou sempre à disposição para entrar em contato. E tem os sites também da Enactus Brasil, as redes sociais. Todos são um caminho muito bom para encontrar a gente. Excelente. Paloma, muito obrigado. Dá para a gente continuar conversando ainda muito mais tempo. A gente Sim. poderia falar de cada um dos projetos de vocês especificamente, nos detalhes. Infelizmente é questão de tempo, né? A gente sabe que mesmo que seja só para ouvir, que é a lógica do podcast, né? As pessoas não estão com tempo, então a gente não pode se prolongar demais. Eu fico muito feliz pelas atividades que vocês estão desenvolvendo, né? A gente, enquanto universidade, luta muito para conseguir sair, como a gente falou antes, né? Sair do campus, sair da universidade. A gente luta para que os alunos entendam que as oportunidades não estão na sala de aula. Né? Na maioria dos casos, nós temos que criar as oportunidades daquilo que nos interessa. E só o fato de saber que nós temos alunos, docentes, técnicos, que se dispõem a fazer mudança, isso é excelente, isso é fantástico. Então, obrigado pelo teu tempo, nós estamos aqui há quase uma hora. A gente sabe que tempo é a nossa mercadoria mais valiosa hoje em dia. Então, muito obrigado, Paloma. Se tu tiver algumas palavras finais para nós fazermos um encerramento, fica à vontade. Muito obrigada, prof. Adoro falar sobre Enactus, sobre impacto, sobre mudar o mundo. É de fato que me dá essa emoção para viver, por assim dizer. Provavelmente quem quiser ver a Enactus vai encontrar a gente em qualquer curso, porque temos pessoas de todos os cursos do campus hoje como membros do time, só não ciências biológicas, mas a gente tem de todos os outros cursos de medicina, psicologia, farmácia, biotecnologia, nutrição, psicologia. E aí a gente está todo mundo junto aí para tentar gerar impacto. E mesmo que a pessoa não queira entrar, né, na Actis, é super bem-vindo para conhecer os nossos projetos, para apoiar da forma que achar interessante. Já está aí com uma rede de apoiadores também dentro dos cursos, a Kátia, que é do curso de enfermagem, não é membro, mas foi lá fazer a capacitação de costura com as mulheres da comunidade. Então estamos abertos aí para qualquer um que queira contribuir com a nossa missão e, consequentemente, a transformar aí a vida dessas comunidades que precisam tanto da gente. Paloma, muito obrigado. Obrigado você que esteve nos ouvindo até agora. E nós nos vemos ou nos ouvimos no nosso próximo encontro do Sertão Ciência Podcast. Muito obrigado. Muito obrigada.